já vai sentando aí na cadeira ou na cama, onde tu estiver, porque vai começar. E aí, pessoal, Bom bem, dia, bom dia. A gente está aqui no centro hoje. Hoje a gente vai conhecer o Teatro Amazonas aqui por dentro e mostrar para vocês como é aqui por dentro dele. Vamos supor, se você não quiser visitar, você já viu o vídeo, né? Mas eu creio que quando você vir visitar aqui, você vai querer fazer essa visita aqui no teatro, porque diz que é um dos teatros mais bonitos que tem. Olha, estamos de frente com ele. Olha a grandeza disso, né, amor? Pois não é? O dia tá maravilhoso, não tem chuva e nem sol forte. Tá muito bom para quem quer conhecer. E falando em conhecer, pessoal, já tá entrando aqui no clima natalino aqui, ó. Já colocaram as árvores. Essa é a árvore principal, né, amor? Sim. Aí ali no... Eu vou chegar aqui para mostrar pro pessoal. Aqui no largo do São Sebastião, eles já estão colocando as árvores pequenas. Isso aqui, quando estiver de noite, vou ver aqui com a Dil pra gente dar uma olhada aqui pra mostrar pra vocês como fica. Isso aí fica muito lindo, pessoal. É porque eles estão fazendo a instalação dos pisca-pisca que liga, que faz uma árvore até o topo lá do meio da praça. Ali na estrada do Chafariz, né? Pois é, vamos lá, vamos conhecer lá. Aí, pessoal, vocês vão conhecer o teatro aí, vão fazer uma visita guiada aí. Vocês vão saber um pouco da história que eles vão contar aí. Vou falar o preço também, vou marcar o preço aqui como é que vai ser, pra vocês, quando vir fazer uma visita, já tá ciente de tudo, tá bom? Acompanha aí que a gente vai já entrar e o vídeo tá só começando. Coloca aqui pra eles verem. O meu foi cortesia. Isso. O da Dil, que ela não é daqui, Visitação. ela é visitação. Ela pagou R$20. No caso, quem vai pagar meia é R$10, entendeu? Metade. Aí pra quem é adulto, eu acho que paga 20. Ó, você é daqui do Brasil, mas é de outro estado, vai ter que pagar 20. Quem é amazonense não paga nada. Estamos só esperando aqui a nossa vez chegar pra gente conhecer. Pessoal, falta 5 minutos para começar. Já vai sentando aí na cadeira ou na cama, onde tu estiver, porque vai começar e vai demorar esse vídeo um pouco. Vocês vão entrar e vão conhecer junto com a gente aqui a história, que eles vão contar a história e tudinho o que acontece aqui dentro, né? Como foi feito, como é feito esse daqui, como surgiu. Então vocês vão ficar por dentro de tudo. E cada parte do teatro, né, amor? Exatamente. Vou mostrar tudinho e não vai ter muito corte não. A gente vai deixar a história acontecer aqui como se você estivesse fazendo a visita junto com a gente, tá bom? Isso mesmo. Gente, é assim que o Teatro Amazonas funciona hoje em dia, mas ele foi inaugurado com um propósito bem diferente. Esse teatro ele foi inaugurado há quase 128 anos atrás. Ele foi inaugurado no dia 31 de dezembro de 1896 e a ideia é que esse espaço fosse fechado para a elite amazonense da época, que em sua maioria não era composta por amazonenses. O Teatro Amazonas foi inaugurado durante o período do ciclo da borracha, quando Manaus era a cidade mais rica do Brasil.
Brasil, o Amazonas era o estado mais rico do Brasil, por conta da indústria da borracha, que nós tínhamos monopólio, porque as seringueiras, que são árvores que através da extração e vulcanização do látex fornecem a borracha natural, foram exploradas pelos europeus para essa produção da borracha que eles precisavam, porque a Europa passava pela segunda revolução industrial, depois teve a Primeira Guerra Mundial, eles tinham essa necessidade de borracha e a gente estava aqui para suprir essa demanda. Manaus não era só a cidade mais rica do Brasil. No século XIX, Manaus chegou a ser uma das cidades mais ricas do mundo inteiro. Só para vocês terem ideia do quão absurdo era o investimento europeu aqui na região. A gente teve um grande fluxo de imigrantes, principalmente lá da França. E a principal reclamação, Manaus não tinha um espaço para o entretenimento e socialização da elite. Então a ideia de construir o Teatro Amazonas vem desse fato e também de que Manaus passou pela Belle Époque. Esse foi um período que o mundo inteiro viveu, em que a França mandava na cultura. Basicamente, se era francês, era do bom e do melhor. Os espetáculos, a música francesa estava em alta. A França dominava o mundo com a moda parisiense, com a arquitetura parisiense. E Manaus ficou conhecida como a Paris dos Trópicos. Com todo o dinheiro que a cidade tinha, a gente não ia ficar de fora disso. Vocês observam nos restaurantes aqui ao redor do teatro, antigamente eles eram casas de políticos, de barões da borracha, que é como a gente chamava os investidores que vinham para cá. E, bom, eles mantiveram essa arquitetura da época, que é a arquitetura parisiense. E não era só o visual da cidade, também era na maneira como as pessoas se vestiam e se comportavam, já que as pessoas se vestiam de acordo com as tendências da moda parisiense. E quem sabia francês tentava se comunicar usando somente francês. Jornal, livro, revista, tudo isso aqui era publicado em francês para elite. Então Manaus era conhecida como a Paris dos Trópicos. Se Manaus era Paris, a gente precisava de uma casa de óperas, de um teatro, para receber essas apresentações que eram que estavam em voga na época. Bom, então foi com esse propósito que o Teatro Amazonas foi inaugurado, para servir a elite da época. E hoje em dia esse é o nosso principal diferencial. O espaço não é mais só fechado com um grupo seleto de pessoas que pode pagar pelos ingressos, que na época eram caríssimos. Então a maioria das pessoas que frequentavam o espaço não eram aqui no Brasil. E quando a gente tem um espetáculo pago atualmente, a média dos valores costuma ser bem abaixo de outros teatros no Brasil e principalmente ao redor do mundo. Então essa é a ideia do Teatro Amazonas, fazer com que todo mundo tenha acesso a fazer arte e também a receber arte e cultura. Gente, agora que a gente já sabe como o teatro funcionava e como ele funciona atualmente, nós falamos então da decoração desse espaço. Esse salão é bem pequeno, 701 lugares, que é um número bem específico, né? Um número quebrado. É porque o 1 é uma referência a esse camarote que vocês veem bem aqui no primeiro pavimento, com as cortinas vermelhas e o brasão da República ali no centro. Aquele é o camarote do governador. Ele é de uso exclusivo do governador do estado, da família dele, de outros políticos e de convidados. Então, quem tiver uma do governador, só mandar aquela mensagem no WhatsApp que ele libera o camarote para vocês. Sim, pessoal, até hoje esse é o único espaço que não é aberto ao público, ele fica fechado aí. Não é vendido em espetáculo pago, não é usado em espetáculo gratuito, não é muito utilizado porque eu acho que o governador é um homem muito ocupado, então ele não aparece muito por aqui. Então a gente tem que, infelizmente, quer dizer, a gente tem que seguir essa tradição até hoje, né? Bom, eu falei para vocês que Manaus era Paris dos Trópicos, certo? Então se Manaus era Paris, além de um teatro, de uma casa de óperas, a gente precisava de uma coisa que é característica lá de Paris. Quando vocês pensam em Paris, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? A Torre Eiffel. Torre Eiffel, exatamente. Eu não sei se vocês sabem disso, gente, mas aqui em Manaus tem uma Torre Eiffel. Vocês sabiam disso? Sim. Bom, se não sabiam, não se preocupem porque vocês estão embaixo dela. Olhem para o teto. Aquela estrutura em formato de X na pintura é a base da Torre Eiffel. Qual é a ideia? Quando você está no salão de espetáculos do nosso teatro, você está em Paris, embaixo da torre, assistindo uma apresentação ao vivo, ao ar livre. E até a perspectiva busca imitar lá de Paris, porque você olha para cima, vê a estrutura da torre em cima de você e o céu azul cercando ela. E lá no céu a gente ainda tem musas da mitologia grega fazendo arte. Na direita de vocês a gente vê a música, na esquerda é a dança, aquela parte escura do final é a tragédia, e em cima do palco nós temos a ópera. Toda boa ópera tem música, dança e muita tragédia, então esse é o significado da pintura do teto, você está embaixo da Torre Eiffel, enquanto no céu essas musas estão fazendo arte. Ou seja, vocês economizaram baita de um dinheiro, não precisa nem mais gastar dinheiro viajando para Paris, né, gente? Pode chegar em casa e falar que estiveram embaixo da Torre Eiffel. Bom, aqui no salão a gente tem homenagens para artistas do teatro clássico,
música clássica, literatura, nomes como Shakespeare, Liberdade de Paulo, a gente também tem Beethoven, Mozart, Verdi, Wagner, Rossini. Tem só europeu? Não, tem 2 brasileiros aqui, o Martins Pena e o Antônio José, que são 2 dos dramaturgos mais antigos aqui do nosso país. Esses artistas foram responsáveis pela fundação, pela base, eles são as colunas dessas artes, como a gente conhece atualmente, então por isso que eles ficam homenageados nas colunas do salão. Temos uma homenagem que é diferente, ela não é para nenhum artista, no caso ela é para um político, ela fica em cima do palco, procure o nome do arco verde, que é Eduardo Ribeiro. Eduardo Ribeiro é o único político homenageado aqui no teatro, por quê? Até hoje considerado um dos melhores, se não o melhor governador que o estado do Amazonas já teve. O Eduardo foi responsável por trazer melhorias durante o governo dele, como saneamento básico para Manaus, energia elétrica, sendo Manaus uma das primeiras capitais do país a possuir energia elétrica. A gente teve o primeiro bairro planejado da cidade, que tinha um bondinho que passava lá por ele e até aqui o Largo de São Sebastião, tinha energia elétrica lá, sistema de telefone. O Eduardo Ribeiro foi o primeiro governador negro de um estado no Brasil. Ele foi eleito em 1892, 4 anos após o fim da escravatura. Então eu acho que eu não preciso falar que ele sofria muita perseguição e racismo por parte da elite amazonense, que era composta em sua maioria por europeus. Apesar disso, o Eduardo ele ganhou por voto popular na época. Por quê? Porque algumas pessoas conseguiam enxergar, além da cor da pele dele, tudo que ele tinha para oferecer para a cidade. Esse cara era um gênio. Ele era militar, ele não era nem daqui, tinha todo esse carinho pela cidade. Ele veio lá de São Luís do Maranhão. Pouco tempo depois ele virou capitão do exército amazonense. Ele também era engenheiro civil, jornalista, bacharel em física e bacharel em matemática. Então, o Eduardo, o principal motivo por ele ser homenageado, fica lá em cima do teatro, que é a nossa cúpula. A cúpula não fazia nem parte do projeto original. Ela surge 2 anos antes da inauguração como uma ideia do Eduardo Ribeiro. Falei, ele era engenheiro civil, então ele idealizou a cúpula e hoje em dia a cúpula é a principal marca. Você pensa no Teatro Amazonas, você pensa naquela cúpula, e o curioso é que na época ela não foi nada aceita. Tiveram tentativas até de demolição da cúpula quando ela foi finalizada, porque a elite dizia que a cúpula era uma papagaiada, que ela era colorida demais, e o principal é que ela era muito brasileira no teatro, que é basicamente uma casa de óperas europeia, e aí você tinha essa cúpula brasileira no topo, que a cúpula em si é um elemento de arquitetura lá do Oriente Médio, então era muito diferente, destoava muito do prédio. Mas a ideia do Eduardo era justamente essa, ele queria algo que incomodasse, algo que representasse o nosso país. A cúpula, gente, era visível em toda Manaus, porque esse aqui era o maior prédio da cidade quando ele foi inaugurado. Então até quando você estava no Rio, você via o Brasil sendo representado à distância, então essa era justamente a ideia do Eduardo Ribeiro, que fosse diferente. Hoje em dia a cúpula é um marco em arquitetura no mundo inteiro, mas na época ela foi, até cogitaram demolir ela, como as coisas mudam. Alguma pergunta, gente? Alguma dúvida? Esse é o único espaço que tem ar-condicionado, então aproveita. Podem ficar à vontade. Aí na parte de baixo funciona alguma coisa? Na parte de baixo do... Esse buraco, vamos dizer assim, que está aqui na frente? Não, aí embaixo. Aqui na frente? Sim. Como assim? Debaixo do palco. É debaixo do palco que eu quero falar. É o nosso fosso da orquestra. Ali a orquestra toca, quando a gente tem, por exemplo, um musical, que você vai ter dançarinos, cantores no palco. Ele desce e sobe, no caso ele está no último nível dele, a profundidade de 5 metros. Aí você basicamente vê só o maestro, os músicos ficam escondidos ali embaixo. Ah, entendi. Uma outra pergunta? Isso, um deles é o objeto azul no chão, que é uma escaradeira, uma cosqueira. Existia por conta do costume da época de mascar o tabaco. Eles mascavam o tabaco e cuspiam ali. Apesar desse uso, é feito com material caro, importado, é feito com porcelana chinesa. Já que na época isso era visto como um sinal de nobreza. Todo homem que se pesasse tinha que mascar tabaco. Então, eles diziam até que quanto mais pigarro tinha no teu cuspe, mais alto você era. Elogiavam, nossa, como você cospe bem. Então, pra gente elogiar dos prédios era a coisa mais legal do mundo. Era outra sociedade, né, gente? Na direita, a gente tem um abajur francês do século XIX. Ele está aqui para ilustrar o fato de que foi o primeiro teatro do Brasil inaugurado com energia elétrica. Então nunca tivemos velas, candelabros, nem nada do tipo. Tirando esses dois, perucas, acessórios, penteadeira e os vestidos não são originais, mas era nesse modelo que a mulher da elite aqui em Manaus se vestia no século XIX para seguir a moda parisiense. O nosso clima aqui também é tão parisiense, de 45 graus Celsius, né? Imaginem vocês aí andando pela cidade usando esse tipo de roupa, né?
Era a moda da época, a gente fazia o quê? Os homens eram a mesma coisa, terno, até aqui o gogó, usando luva, peruca. Existem relatos, gente, da época que as pessoas passavam mal, né? Existe carta e tudo mais, mas era moda, né? Tinha que manter o visual. Bom, a gente vai subir agora. Eu queria saber se alguém aqui tem dificuldade em subir escadas, vai precisar de elevador. A gente só sobe até o primeiro andar, pessoal. Esses 2 lances, aí depois a vista só desce. Ninguém vai precisar de elevador? Certo, vamos subir então. Bem, pessoal, a gente vai entrar no Salão Nobre, que é a sala mais luxuosa do teatro. É a sala onde aconteciam os bailes e as festas. Atualmente, essa também é a nossa sala mais original da casa. É mais fácil a gente falar o que não é original aqui. A única coisa que vocês vão ver que não é de 1900, 124 anos atrás, quando essa sala foi inaugurada, são os móveis e as 2 câmeras de segurança. Tirando isso, o resto é tudo original. Então a gente só pode entrar e pisar nos 2 tapetes vermelhos. Vou pedir que vocês entrem agora, pode usar tanto a esquerda quanto a direita. E vamos lá, todo mundo desfilando no tapete igual o modelo. Por aqui que ele explica. Aí vai pegar você e a mamãe e aí ele se canta pra uma sala. Aí você disse que é uma sala número 1. Não, escuta só. Mãe, tira a foto aqui. Aqui, deixa eu sair daqui, deixa eu falar com ele. Peraí. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao Luxo e Riqueza. Esse aqui é o Salão Nobre. Como eu falei, aqui aconteciam as festas e bailes, mas hoje em dia essa sala é exclusiva para visita guiada, já que é a sala mais original, então não tem nenhum tipo de evento aqui além da visita. Bom, a ideia dessa sala é que a gente está no baile ou festa no meio da floresta amazônica, por isso que ao nosso redor nós vemos árvores, que são as colunas pintadas de marrom. Nas paredes você vê cenas típicas como uma onça pintada caçando, vegetação, esquilos em galhos, um ribeirinho pescando dentro do rio, vegetação, flores, e quando você olha para cima a visão é do paraíso. A gente tem essa pintura que se chama Glorificação das Artes do Amazonas. As musas da mitologia grega descem do paraíso para se apresentar para quem está na festa. Cada mulher dessas representa uma arte diferente. A principal é a mulher do vestido amarelo, com os braços abertos, coroa de estrela na cabeça, as asas. O nome dela é Nike, ela é a deusa grega da vitória. Por que ela é especial? Segredo aqui para vocês. Não importa em qual corredor você está aqui no salão, ou se a gente pudesse andar livremente por ele, a Nike vai estar sempre olhando diretamente para você. Não importa se você se mexe, ela vai te seguir com o rosto dela. É porque ela é um dos fantasmas do teatro? Olha, eu posso garantir para vocês que história de fantasma não falta aqui. A maioria delas são verdadeiras, mas até onde eu saiba, a única coisa que acontece no rosto dela é a mesma técnica que foi utilizada nos olhos da Mona Lisa. Por isso você tem essa impressão de que ela está te seguindo. Façam esse teste depois, deem uma olhada para ela. Só cuidado que eu já estou te falando se você encara demais ela não se empolga. Não sei se é verdade, mas nunca aconteceu comigo, mas façam esse teste. Aqui a gente tem os materiais mais caros da casa, que são esses 32 lustres de cristal de Murano. No andar de cima a gente tem o ouro. Sim, aqui é a única sala que tem ouro de verdade, fica ao redor dos arcos, dos anjos, e na moldura do teto, a moldura da pintura do teto, tudo aquilo ali é ouro de verdade. Esses lustres eu acabei não comentando, mas eles são feitos com cristal de Murano, ele é o vidro mais caro do mundo. Ele é tanto extraído e confeccionado lá na ilha de Murano, em Veneza, na Itália. E bom, tem uma cena aqui que não é da floresta, é essa do meio. Ela, no caso, é uma cena do capítulo final da ópera Guarani, a ópera mais importante do nosso país. Nós vemos os 2 protagonistas, o indígena Peri salvando a sua amada do incêndio na casa dos barões portugueses. O Guarani é essa história de amor proibido entre o Peri, que, como eu falei, é indígena, e a Cecília, que é uma mulher branca portuguesa.
é tido por muitos como o Romeu e Julieta do Brasil, e no caso essa ópera teve muito destaque fora do Brasil, na Itália, na França. Ela já era famosa antes do Teatro Transman ser inaugurado, e por isso ela teria sido a primeira ópera apresentada aqui na inauguração da casa, que infelizmente não aconteceu, porque o Antônio Carlos Gomes, que foi o compositor, também era o maestro da ópera, faleceu 3 meses antes de câncer na língua. Inclusive na esquerda da pintura, aquele é o Carlos Gomes do busto. Todos esses artistas em cima das portas, eles são brasileiros. Essa é a única sala original onde todo mundo que é homenageado é do nosso país. Gente, alguma pergunta ou dúvida sobre esse espaço? Não? Então agora vocês podem ficar à vontade para tirar foto aqui no salão, na varanda ou naquele espelho lá do meio do corredor. O nome dele é espelho da verdade, é um espelho de cristal. Os espelhos de cristal são diferentes dos espelhos de vidro que tem na nossa casa, em academia, loja de roupa, porque eles não distorcem, não vão deformar a sua imagem, enfim, no Instagram. Então a imagem que vocês vão ver ali é a mais verdadeira que vocês vão ver hoje. E tem um porém, ele tem esse nome de espelho da verdade porque diz a lenda que somente as pessoas que são verdadeiramente bonitas aparecem no espelho. Ele não aparece, não tem que já fazer teste. É o espelho da verdade. Bora lá ver. O espelho da verdade dizer que nunca é verdadeiro porque só as pessoas bonitas. Isso, exato. Eu vi. Vou tirar uma foto. Tá bom? Vai. Vai. E foi. O que foi? Os que são homenageados bem no topo da porta. Veja lá. Aqui em cima está. Esses aqui Carlos Gomes. Justo. Estava para cima. tinha outra. Ela estava para cima. Pessoal, essa é a nossa sala histórica. Bastante dessa informação já passei para vocês em outros espaços, principalmente lá embaixo, porque aqui costuma ser quente, ter o barulho da rua aqui ao lado. O que a gente não comentou, por exemplo, nessa linha do tempo tem destaque para famosos que passaram pelo nosso palco. Luciano Pavarotti, grande nome da ópera em 95, tenor mais renomado do mundo, cantou no nosso palco. 2005, show de rock com a banda White Stripes. 2008, Roger Waters do Pink Floyd estava aqui no teatro. De fora, tem a Shakira também, que visitou o teatro em 1996. 97 teve visita das Spice Girls. E a gente também teve aqui um show recentemente com a Vera Holtz, a atriz da Globo. Esse show, essa peça, no caso, de teatro foi de graça. Começava às 8 horas, 3 horas da tarde, tinha gente esperando lá fora para assistir.
Teve show também com o Nando Reis, aqui como parte da nova turnê dele. Ano passado teve show com o Roberto Carlos, Fábio Júnior, já teve show de comédia, stand-up com o Whindersson Nunes 2 vezes. O primeiro foi até gravado para Netflix, muita gente começou a visitar o teatro por conta desse especial do Whindersson. Então, vários famosos já passaram pelo nosso palco para se apresentar ou vieram aqui fazer visita. Bom, aqui a gente tem o retrato do Eduardo Ribeiro, e em cima dele, como o teatro teria sido sem a cúpula, como eu disse, ela não fazia parte desse projeto original, e no lugar da cúpula a gente tinha aquelas estátuas de Apolo, que o Eduardo percebeu que iriam danificar a estrutura do prédio, então por isso elas foram substituídas pela cúpula. Também tem aquela coisa que eu falei da cúpula ser um símbolo que represente o nosso país. Aqui a gente vê a cúpula por dentro, muita gente pergunta se tem sala secreta, se tem restaurante. Gente, não tem nada, ela é vazia por dentro, tá? É oca, só decoração. E a gente vê ela sendo testada na Bélgica em 1985. Aqui a gente também vê as telhas que compõem a cúpula, que são 36 mil no total. Elas são de cerâmica, esmaltadas, eletrificadas e tem formato de escamas de peixe como uma pequena homenagem à Amazônia. No meio são duas maquetes de material reciclável feitas por estudantes da Universidade Estadual do Amazonas. A gente tem os 3 decoradores do teatro, destaque da esquerda que é brasileiro, é o Crispino Amaral. E lá no final da sala, as 2 cadeiras originais da casa, elas foram substituídas em 74 pelas cadeiras que a gente tem atualmente, por conta do ar-condicionado. Alguma pergunta, gente? Não? Nenhuma pergunta? Então agora a gente... Essas telhas são de 1995, sim, elas são originais. As que estão na cúpula atualmente são de 2012. Uma outra pergunta, gente? Certo, então a gente vai para a última parte da visita agora, pessoal. Podem me acompanhar, por favor. Boa. Muito bem, pessoal, aqui a gente tem a primeira e única maquete do Lego do Teatro Amazonas. Sim, essa é uma maquete feita inteiramente com peças de Lego. São 30 mil pecinhas aqui nesse modelo. Se alguém achar que eu estou mentindo, fiquem à vontade para contar cada pecinha, começando agora. E, bom, essa maquete ela não foi feita por uma pessoa com muito tempo livre e muita paciência. Ela foi montada na Dinamarca, na sede da Lego. Era parte de um projeto da década de 70, onde eles fizeram vários monumentos históricos em peças de Lego, maquetes, para divulgar a marca. Ela chegou em Manaus na década de 80 para decorar a primeira fábrica de Lego do Brasil, que era aqui na Zona Franca de Manaus. Essa foi a primeira e também a última fábrica de Lego do nosso país, já que ela fechou em 98 e a Lego nunca mais voltou para cá, pelo menos com fábricas, né? E aí quando eles foram embora, eles doaram a maquete para o teatro? Não, gente, essa maquete na real ela foi encontrada em 2001, abandonada na fábrica da Lego. O prédio foi comprado por uma empresa chamada Recofarma, que quando chegou lá encontrou a maquete pegando poeira. A gente não faz ideia porque a Lego só foi embora e deixou a maquete lá, mas a Recofarma decidiu doar ela para o teatro e é claro que a gente aceitou a doação de braços abertos. Mas a gente ainda foi muito bonzinho, porque o teatro entrou em contato com a Lego para perguntar o que era a maquete, se eles queriam ela de volta. Eles deixaram a gente ficar e forneceram a documentação para que ela fizesse parte da exposição aqui da casa. Então, além dela ser impressionante, tem toda essa história de como que ela chegou aqui no teatro e veio fazer parte da exibição. A única diferença que você vê nessa maquete é a cor da parte exterior. Ela foi, no caso essa cor é de 1970, é a única outra cor que o teatro já teve em mais de 100 anos. O original é o rosa imperial que vocês veem atualmente, ou rosa Teatro Amazonas, como a gente também chama. Esse azul, ele é do período do regime militar, onde houve essa padronização dos patrimônios históricos, dos prédios públicos em geral, não importava se era patrimônio, tinha que ser pintado com essa mesma cor para seguir essa padronização. Aí, graças a Deus, o teatro voltou para o rosa na década de 90, que é a cor de fato dele, né?
também combina muito mais. Bom, gente, agora antes de descer a gente pode usar os camarotes. Vocês podem usar aqui do número 2 até o 18 no final do corredor. É só girar a maçaneta para destrancar a porta. Fiquem à vontade. De que ângulo lá embaixo dá pra ver a curva? A varanda dele não fica aberta. Quer ir lá? Acho que é aqui, amor. Esse aqui que tá fechado. O vídeo do Teatro Amazônia vai ficando por aqui, porque a gente vai procurar o almoço, mas vai ter a parte 2 desse vídeo, porque a gente, saindo do almoço, a gente vai procurar o Palácio da Justiça também para fazer o próximo segundo vídeo para vocês. Acompanhe o próximo vídeo que vai vir agora aí, vai ficar muito legal também. Então, deixe o seu like, curta.